E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu, irmãos, coração, porque Deus vai falar conosco. Está animado para ouvir a palavra de Deus, irmãos? Amém. Tão feliz que você está aqui, os que estão no culto online também. E hoje, irmãos, nós vamos estar ministrando a ceia do fortalecimento, e nós vamos ministrar sobre a vida desse grande personagem da palavra de Deus. Amém? Pai, fala. Que nos renova, que nos restaura, que nos corrige quando faz necessário, que traz a direção, Pai, para a nossa vida, porque não aceitamos viver confusos, não aceitamos viver perdidos sem direção, Senhor, porque temos um Deus que guia a nossa vida, um Deus que ilumina os nossos passos. Que a Tua palavra, Senhor, Pai, venha nos desafiar também, que ela venha nos levar, ó Senhor, a algo maior e melhor na Tua presença, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai, e repreendemos toda obra maligna que quer nos atrapalhar, a distração, o deturpar da palavra de Deus, qualquer outra confusão, que caia por terra agora em nome de Jesus. Assim nós oramos, declaramos a Tua bênção agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, fala o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, com aquele pão, com aquela água, viajou 40 dias e 40 noites. Quantas noites e quantos dias, igreja? 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, ao falarmos nessa manhã sobre esse fortalecimento do Senhor na nossa vida, nós vamos mergulhar aqui na história desse profeta chamado Elias. Mas eu sei que você já deve estar pensando e falar assim: pastor, mas como que a vida desse homem chamado Elias vai me inspirar hoje? Como que a história desse homem chamado Elias vai me fortalecer, pastor? Esse homem está muito mal. Ele está aqui, o que nós hoje, com todo o conhecimento que nós temos do comportamento humano, nós falamos assim: pastor, esse homem aqui está num quadro depressivo, ele está desanimado com a vida, ele está querendo desistir, até a morte ele pede. Mas preste atenção, irmãos, essa história que nós lemos aqui está no capítulo 19 de Elias. Mas se você voltar um capítulo antes, o capítulo 18 de Elias, você vai ver uma outra situação. É a mesma pessoa, só que duas realidades diferentes, em dois capítulos diferentes. No capítulo 18, sabe quem nós encontramos, irmãos? Um Elias animado. Encontramos um Elias corajoso. Encontramos um Elias cheio do poder de Deus, um Elias cheio da unção, um Elias assim bonito e forte, igual aquele Elias ali. Vamos aplaudir a Jesus. Vem aqui, Elias. Isso, ó. Que Elias, vamos aplaudir mais forte a Jesus. Uau. Como que é o seu nome, filhão? Thales. Esse Elias aqui, gente, ó, que lindo, né? Os pais e a mãe já estão aí, tirando foto, babando, né? E ali, irmãos, o que nós encontramos no capítulo 18? Elias, irmãos, realizando uma das maiores maravilhas de toda a Bíblia. Vamos lembrar rapidinho, irmãos, vamos fazer um breve resumo aqui. A Bíblia diz que o povo de Israel estava naquela época vivendo uma grande apostasia. Estavam longe do caminho de Deus, muito influenciados pelo seu rei Acabe e a sua rainha Jezabel. E eles introduziram a idolatria
naquele povo de Israel. E aquele povo se afastou de Deus e começaram a adorar principalmente um Deus desse mundo chamado Baal. E a Bíblia então diz que Elias, faz força Elias, isso, Elias forte, alegre, animado, né? E aqui, olha que ânimo, né? Isso, vamos lá, filho, isso, né? Acho que é corintiano, não está muito bem animado, né? E animado assim e tal. Ele falou assim: não, eu não vou aceitar esse negócio. Que negócio é esse? Meu nome no meu Deus sendo envergonhado, esse povo todo aqui adorando Baal. Eu vou levantar um desafio, vou propor um desafio. E Elias estufa o peito, enfim, corajoso, e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou provar que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não é esse Baal aqui. Vamos fazer um desafio aqui. Quem gosta de desafio, irmãos? Né? Estamos gostando de desafio, né? E ele falou: vamos fazer um desafio. Vamos fazer 2 altares assim, de holocausto com os animais e sacrifício. O Deus verdadeiro vai responder com fogo do céu. Nós vamos queimar aqui, mas ninguém vai pôr fogo. O Deus que tem que pôr fogo, sozinho, sem ninguém pôr a mão. E a Bíblia então diz que os profetas de Baal começam a fazer os seus rituais tal, e eles se cortam, eles gritam em nada. Elias ainda tira sarro de alguém. Como você tira sarro? Isso é ator, irmão. Elias tira sarro e fala: esse deusinho de vocês aí, eu acho que tirou férias, eu acho que esse deusinho de vocês aí está dormindo, grita mais alto. Até que eles não conseguem. Então Elias fala assim: agora é a hora do meu Deus. Uau! Elias monta o altar, restaura o altar, manda jogar água, para ficar mais difícil ainda. Essa madeira vai pegar fogo encharcada de água, pode pôr mais água. Elias levanta as mãos, faz uma oração. Isso, acompanha aí a mensagem. É isso aí, meu filho. Você é auxiliar do pastor hoje. Ele levanta as mãos e ele começa a orar. E ele faz aquela oração assim de voz de Deus, Deus eterno, poderoso tal. E ele ora, irmãos, de repente o fogo sai. Vem fogo do céu, queima aquele altar. Todo mundo fica impressionado. Aí Elias fala assim: viu, esse é o Deus verdadeiro, não é o Deus de vocês. Vocês não podem fazer isso. Aí ele tira a espada, Elias, tira a espada. E ele tira a espada. E a Bíblia diz então que ele vai lá e convoca e elimina aqueles profetas de Baal, mata aqueles profetas. Elias tem uma grande vitória lá no Monte Carmelo. E quando você for para Israel, toma posse que você vai para Israel, viu, irmãos? Você vai lá no Monte Carmelo. No Monte Carmelo tem uma estátua assim de Elias, e ele está com a espada assim. Que grande vitória, que grande conquista. Mas espera aí, o que aconteceu do capítulo 18 para o 19? 19, um capítulo só para frente, um pouquinho para frente, nós já vemos esse Elias desanimado, triste. O que aconteceu? Preste atenção, irmãos. Uma grande frustração entrou no coração de Elias, porque Elias pensou assim: se Deus mandar o fogo do céu, com certeza esse povo vai reconhecer que Deus é verdadeiro. Eles vão se arrepender dos seus pecados e voltar a vida deles para Deus. Quem já orou falando assim: Deus, faz um milagre grande na vida de um parente? Porque se o Senhor fizer um milagre grande, ele se converte. Você orou, Deus fez o milagre, e até agora aquela pessoa não se converteu, não é assim mesmo? Às vezes acontece. E Elias ficou tão frustrado, ficou tão desanimado, porque aquele povo não se arrependeu, pelo contrário. Aí ele falou assim: agora nós vamos matar você, Elias. Então a rainha Jezabel e o rei Acabe, ele falou assim: nós vamos pegar Elias. Agora, por que Elias fez isso? Ele falou assim: meu Deus, era para o povo se arrepender, agora eles querem me matar. E Elias tem que fugir. Foge, Elias, para cá, foge. E Elias tem que fugir, e ele tem que sair correndo. E ele cansa. Ele tem que ir para muito longe, que ele está com... Não, está bom mesmo, né? Põe ele no próximo teatro aqui, viu? Né? E ele fica tão cansado. Ele tem o auxiliar dele, e ele fala para o auxiliar dele: fica para longe. E ele entra mais um dia de caminho no deserto, uns 20 quilômetros longe do seu assistente. Ele não fica assim de ladinho, não. Ele manda bem longe o seu assistente. E aí ele senta, e ele está triste. Ele começa a refletir na vida, e ele começa a dizer para Deus: Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, não tem mais nada para mim nesse mundo, cumpri minha parte, e eu não cumpri tão bem assim também, Deus. Nem melhor que os meus pais eu sou, porque a tendência da vida é os filhos irem além que os pais. Eu estou pior que os meus pais, eu regredi, fracassei, o povo não se arrependeu, querem me matar. Chega, Deus, basta.
tira a minha vida. Já fiz. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu fiz bastante, mas encerrou, não tem mais o que fazer. E ele deita e dorme, de tão cansado e exausto que ele está. Se a vida, irmãos, fosse como um livro, onde nós ouvimos a ilustração e nos influenciou muito, inspirou muito meu coração. Se a vida fosse um livro, e cada capítulo desse livro é uma fase da vida, eu pergunto para você, qual seria o capítulo hoje que você estaria vivendo? Que capítulo você está vivendo hoje na sua vida? Será que você está vivendo o capítulo 18 ou o capítulo 19? Será que talvez você está no capítulo 18, talvez alguns estão aqui vivendo o capítulo 18. Você está vivendo um bom momento da sua vida, e glória a Deus por isso. E talvez você está vivendo um tempo de conquistas, você talvez está em um emprego novo, entrou na faculdade, talvez alguns aí estão entrando na aposentadoria. Uau! Agora eu vou poder aproveitar a vida. Outros só estão na aposentadoria, cada um está de um jeito. Talvez estão alguns escrevendo histórias de conquistas. Pagamos a nossa casa esse mês, finalizamos o financiamento, era para pagar em 20 anos, pagamos em 8. E alguns estão escrevendo capítulos 18 na sua vida, mas talvez alguns aqui hoje, você está vivendo o capítulo 19, momentos difíceis, talvez gerados pela frustração, como Elias. Porque, irmão, se tem algo que machuca a nossa vida é a frustração. O que é a frustração? A frustração é uma expectativa que não foi alcançada. Você espera algo, aquilo não acontece, você se frustra. E aí, sabe qual é um dos problemas da frustração? É que quando a gente começa a viver frustrados, e a gente sabe que expectativa alta, frustração alta, eu começo a baixar minhas expectativas, eu começo a esperar menos, porque eu não quero mais me ficar frustrado de novo, eu não quero me machucar de novo. Às vezes você imaginava na sua vida, não, nessa idade eu teria isso, e aí você percebeu que a idade já chegou, e você não chegou aonde você queria chegar. Às vezes esperamos algo de um filho, esperamos algo de um esposo, da esposa, esperamos um retorno, um reconhecimento, aquele reconhecimento não chega, a gente faz planos, nós fazemos um cronograma, nós fazemos todo o projeto passo a passo, mas ninguém imaginava uma pandemia, ninguém imaginava uma guerra, ninguém imaginava uma mudança de governo, e as coisas não saem como a gente gostaria. Talvez seja pela dor da frustração que hoje você sente, porque você fala, pastor, Deus, as coisas não saíram como imaginava, ou seja, uma outra causa. Mas quantos de nós estamos como Elias? Quantos de nós estamos nos isolando como Elias se isolou? Um dos sinais, igreja, que a gente não está bem é o isolamento, não é mesmo? Quando você está bem, você não quer ficar perto de ninguém, não é mesmo? A gente quer entrar naquele quarto. Elias não somente ficou distante do auxiliar dele, mas a Bíblia diz que ele caminha um dia de caminhada dentro do deserto. Um dia de caminhada na Bíblia é mais ou menos 20 quilômetros. Ele quer ficar bem longe, ele quer ficar sozinho. E talvez esse é o que está no nosso coração, talvez de muitas pessoas aqui hoje. Chega, eu quero ficar sozinho. Talvez o inimigo tenha até colocado uma mentira na sua mente, e preste atenção, Satanás é o pai da mentira, e nós não devemos aceitar essa mentira. E talvez ele tenha colocado, olha, se você sumisse, se você fosse embora, ninguém ia sentir tua falta. Mas essa é uma mentira, porque você é amado e querido por Deus e por muita gente precisa de você. Quando estamos mal, a gente se isola. Quando a gente, irmãos, não está bem, seja talvez numa depressão como Elias estava, ou numa outra estágio, existe um problema sério, a gente começa a ter uma distorção da realidade. Aquilo que é importante, aquilo que é grande na vida, a gente começa a desprezar, a gente trata de forma pequena. E aquilo que é pequeno, a gente faz ficar grande, a gente distorce as coisas. Olha algumas distorções de Elias. Elias diz o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Espera, mas é verdade isso, irmãos? É verdade? Elias foi muito melhor que os seus pais. Ele se tornou um profeta de Deus, ele trouxe fogo do céu, ele fez o nome de Deus ser engrandecido. Elias orou e não choveu, Elias orou e choveu de novo. Elias consagrou reis, Elias levantou profetas, Elias treinou pessoas auxiliares. Como que Elias pode dizer que ele não é melhor? Mas sabe o que está acontecendo? Ele está com a visão dele distorcida. Um pouquinho mais para frente, depois eu encorajo você a ler o texto. Elias fala assim: só tem eu aqui, não tem mais ninguém. Deus fala assim: Elias, essa não é a verdade, ainda tem 7.000 pessoas. Será que você talvez não está distorcendo algumas realidades da sua vida?
Talvez você está olhando para você mesmo, por causa desse cansaço, desse desânimo, quer saber o quê? Eu não tenho capacidade, isso aqui é maior do que eu não vou conseguir chegar aonde eu preciso chegar. Mas essa não é a verdade, porque dentro de você habita o poder do Espírito Santo, dentro de você existe um potencial, dentro de você existe uma capacidade que você não tem ideia, você é mais forte do que você imagina, você é mais inteligente do que você imagina. Essa não é a verdade, que você não consegue. A verdade é que você consegue, porque o Espírito de Deus habita em você, e há uma promessa sobre nós que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai dar conta sim, você vai aguentar, você vai atravessar esse momento, porque ele vai se encerrar, porque o Senhor está com você. Nós distorcemos a realidade. Eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, mas essa não é a verdade. A verdade é que tem muita gente que depende de você. Elias diz: Deus, acabou, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Quem disse que você já fez o que você tinha que fazer? Há muito para você fazer. Eu sei que tem muita gente aqui que já fez muito, e nesses últimos dias você falou para Deus: Deus, eu já fiz muito, já fui mais longe do que eu imaginava na minha vida, já cheguei mais distante aonde imaginava, eu já conquistei mais do que imaginava, já está bom, Senhor, eu fiz o que eu precisava fazer, eu quero parar aqui. Mas Deus manda você ouvir essa palavra chega até o seu coração. Deus fala ao seu coração nesta manhã, através dessa mensagem: eu ainda tenho muito para fazer através de você. Ainda muito para você conquistar, ainda muito para você realizar. Eu posso ouvir glória a Deus. Há muita lenha para você queimar ainda. Há sonhos que você nem imaginou que eu tenho para a sua vida, porque eu não revelei tudo ainda. Deus vai revelando aos poucos, irmãos. E talvez você sim já realizou muito, talvez você já conquistou muito na vida, e é bom você ser grato pelo aquilo que você conquistou. Mas Deus manda dizer a você: há muito para você fazer ainda. Deus teve que levantar Elias, você ainda vai ungir reis, você vai levantar Eliseu só veio depois dessa história. Um outro grande profeta veio depois disso, porque tinha muito para Elias fazer. Há muito para você fazer ainda. Pare de dizer que encerrou, pare de dizer que acabou, pare de dizer: está bom aqui, isso aqui já está bom, isso aqui é o suficiente. Claro que seja grato pelo aquilo que Deus fez, amém, igreja? Mas Deus manda dizer mais uma vez a você: continue olhando para frente. Como que Deus, irmãos, levantou aquele homem, como que Deus restaurou aquele homem. E a gente consegue ver nessa história tão linda de Elias, como que a gente pode ser restaurado, como a gente pode, irmãos, ser fortalecido por Deus. Porque preste atenção, nesse mês nós estamos falando sobre clássicos da fé. É o nosso tema desse mês de agosto. Nós estamos vendo histórias que fortalecem a nossa fé. Mas nós temos que entender, irmãos, que a fé, a conquista, a vitória, não é somente você conquistar algo que você não tinha antes. Não é somente você romper uma dificuldade, alcançar um novo estágio. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabia que ser cheio de Deus, ter fé e ser abençoado por Deus, em muitos casos da vida, é simplesmente, na verdade não é tão simples, grandemente, a força para permanecer, a força para não desistir. Às vezes essa é a vitória. A vitória muitas vezes é simplesmente atravessar a luta, acabar ela, superar aquele momento difícil. Um dos nossos problemas, irmãos, é que a gente faz uma dicotomia, a gente faz uma separação. A gente pensa assim: Deus está comigo, tudo vai dar certo. Deus não está comigo, tudo dando errado. E quando as coisas começam a dar errado, quando a gente pega naquele dia só sinal vermelho, a gente bate o dedinho do pé, o Pix não vai e aquelas coisas acontecem. Deus não está comigo hoje. Mas essa não é a verdade. A verdade, irmãos, é que é uma promessa de Deus sobre nós. Ele diz: eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Eu estou com você nos dias bons e nos dias maus. Quando você está lá embaixo, quando você está lá em cima conquistando. Na verdade, irmãos, um grande sinal de você olhar uma pessoa e dizer: essa pessoa é de Deus, essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus. Não é só as coisas que ele está conquistando e adquirindo, mas é a sua força, é a sua resiliência, é a sua capacidade de atravessar as lutas com a força do Senhor. Por isso, faz assim com a sua mãozinha agora. Você vai dizer uma palavra profética para quem está ao seu lado. Procura um vizinho aí. E você que está no culto online, talvez está sozinho, eu falo para você. Diga para essa pessoa, diga assim: você está proibido de desistir. Você pode falar para a pessoa do outro lado, levante a mão para ela, diga para ela, diga assim: você está proibido
de desistir. Você pode dar um tapinha na mão dessa pessoa e aplaudir ao Senhor Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor? E com aquele pão, com aquela água, Elias caminhou 40 dias, irmãos. Uma força que Deus deu para ele. Naquele momento, Deus não tirou o caminho, mas deu a força para superar o caminho. Como Deus fez isso com Elias, irmãos? Preste atenção, nós podemos ver aqui como a gente pode receber essa força do Senhor. A primeira coisa que eu acho tão linda nessa história, presta atenção junto comigo, é que quando o anjo chegou, pessoa que eu tinha esquecido de ser, né? Quando o anjo chegou e viu Elias daquele jeito, a Bíblia diz que o anjo chegou bem pertinho de Elias, viu ele dormindo, e eu creio que gentilmente o anjo talvez fez um carinho em Elias, fez um afago para Elias. Viu Elias? Ô Elias, acorda isso. Ô Elias, toma aqui uma aguinha. Pode tomar no meio da pregação mesmo. Isso. Ô Elias, come um pedacinho de pão aqui, ó. Passou álcool em gel na mão, é isso? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Deus não brigou com Elias. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Você não é homem de Deus? Você não é alguém cheio do Espírito Santo? Como que alguém cheio do Espírito Santo tem medo, quer fugir, quer morrer, acha que já fez tudo? Não. Sabe, igreja, às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus nos ama. Deus ama você. Ele te conhece. Deus não está bravo com você, você sabia disso? Alguns precisam ouvir isso. Deus não está bravo com você. Deus não está com a cara fechada para você. Ele está sorrindo para você. Você é o filho e a filha dele. E quando ele vê um filho e uma filha mal, ele não briga. Aquele anjo, irmãos, Deus podia ter mandado pessoas. Teve situações que Deus mandou corvos para alimentar Elias, mas naquela hora Deus mandou o anjo dele. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? É a minha presença. É a minha presença, meu filho. Por mais difícil que esteja, não saia da minha presença. Eu estou com você quando está tudo dando certo, mas eu também estou com você quando está tudo errado. Pare de duvidar que eu estou com você. Pare de procurar um erro. Pastor, mas Deus nos ensina através das lutas? Sim, nos ensina. Deus nos corrige? Sim. E quando a gente erra na vida, a gente pede para Deus e Ele fala para nós. E tem pessoas aqui que até hoje estão tentando adivinhar. Deus não é alguém que está confuso, escondendo as coisas. Se existisse algo para você se arrepender, se tivesse um pecado que você estivesse cometendo, e se você já orou para Deus e Ele não revelou, é porque não tem. Porque se tivesse, por que Deus ia demorar para dizer que tem um pecado? Deus, por que eu estou sofrendo? Tem pecado? Tem. Deus falou, então vamos consertar isso aí. O que Elias tinha feito de errado? Nada. Ele estava simplesmente lutando a luta da vida, as frustrações da vida. E a vida é vida. Vida não sai das coisas como a gente imagina. Ele pensou que o povo ia se arrepender, não se arrependeu, não dependia dele. Nem tudo é culpa sua. Você não é o culpado por tudo. Tem bomba, irmãos, que cai lá no Oriente Médio, eu sou o culpado. Não, você não é o culpado. Você não é o centro do universo. Deus ama realmente muito você, mas você não é o centro do universo. Fique firme com Jesus. Continue orando. Fortaleça a tua vida espiritual. Volte a orar, volte a ler a Bíblia. Pastor Wayne Cordeiro, um pastor quadrangular do Havaí, de uma grande igreja. Certa vez ele passou por um período de depressão. E ele escreveu isso no livro dele. Aliás, talvez Deus está te despertando para você escrever a tua história e alcançar outras pessoas. E ali ele passou por aquela depressão. E quando ele passou por aquela depressão, ele diz no livro dele: sabe o que me sustentou, o que me deu a vitória para passar aquele momento? É que apesar de tudo que eu estava vivendo, todos os dias eu fazia o meu devocional com Deus. Todos os dias eu pegava a minha Bíblia, mesmo os dias que eu não queria, eu lia a Bíblia, eu falava com Deus. A presença daquele anjo é a presença de Deus que vai te sustentar. Você pode dar glória a Deus por isso?
Segunda, irmãos, lição que a gente aprende, vem aqui, Elias, que ajuda a gente a superar esses momentos de desânimo, de cansaço, irmãos. Que quando Deus oferece para Elias, Ele oferece o quê? Água e pão. Presta atenção, não tem nada de comida sofisticada, não é nada de picanha, nada de estrogonofe, de filé mignon, é nada de salmão ao molho de maracujá, nada disso, viu, gente? Deixando vocês com fome, né? Não tem nada de errado. Mas sabe o que Deus está querendo mostrar para nós? Fala assim, sabe? É na simplicidade que as forças são renovadas. Deus deixou Elias, alimentou, se percebeu o texto? Ele dorme de novo, volta a dormir, acorda ele de novo. Nós temos que entender, irmãos, que a simplicidade resgata nossas forças. Deus está querendo dizer, olha, ei, você não é super-homem, você não é uma super-mulher, você é um ser humano, e ser humano tem dia que não está bem, e ser humano tem que dormir, que não é pecado dormir, tem que tirar folga, tem que tirar férias. O que você pode fazer na sua vida para resgatar a sua simplicidade? Pense num hobby, num passatempo que você pode fazer, algo de lazer, e preste atenção nisso, irmãos, durante a vida, lembra dos capítulos da vida, que a vida é feita de capítulos? Nos capítulos da vida, às vezes as coisas mudam. Lá atrás você gostava de academia, hoje você não suporta, tudo bem, a gente muda, os gostos mudam, as vontades mudam, mas volte à simplicidade na sua vida. Comece a voltar às pequenas coisas, volte a se alimentar bem, volte a caminhar no sol. Isso já é comprovado cientificamente, que quando você caminha no sol, quando você se alimenta bem, quando você dorme, foi o que Deus fez. Olha, o que nós estamos descobrindo agora para curar depressão e ansiedade, o anjo já fez com Elias. Dorme, come, descansa, caminha um pouco. Cuide disso. Mas sabe também, irmãos, que é importante, nós temos que lembrar que nessa simplicidade de Deus com Elias, Ele está dizendo, olha, você também tem o quê? Limites. Vira para quem está ao seu lado, diga assim, você tem limites. Fala para essa pessoa. Salmo 103 diz que Deus se lembra que nós somos limitados, somos humanos, somos pó. 1 Coríntios 10:13 fala algo assim, não veio sobre você tentação, problema, luta que você não possa suportar. Eu vou repetir, não veio sobre você tentação, luta, dificuldade, pesos que você não possa suportar. Aí você fala assim, Deus, mas eu não estou aguentando, então tem um problema. Se Deus fala que Ele não põe aquilo que a gente não aguenta, pode ser que duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você é mais forte do que você imagina. Mas segundo, posso pregar aqui, irmãos? Será que não tem peso que não foi Deus que pôs, você que pôs? Porque veja bem, irmãos, aqui, né, faz assim, Elias, com a mão. Vou pôr esse peso. Você aguenta isso aqui? Aguenta? Eu sou Deus. E eu pus esse aqui, ó. Esse aqui eu sei que você aguenta. Pega mais um ali, Elias. Quem pôs foi você. Pega um outro. Pega mais um. Vamos? Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ele é bom, né? Será que a gente não está assim, não? Cansado, sobrecarregado. Mas será que a gente não está colocando alguns pesos, irmãos, que a gente mesmo pôs? Deus falou assim, eu não coloquei esses pesos aí não. Quem aqui já entrou em batalha que não devia ter entrado? Quem já entrou para resolver coisas que não devia ter que resolvido? Quem diz que você é o salvador do mundo? Até às vezes, irmão, a gente vai começando assim, ó, eu vou ter que resolver isso. Se você não aprender a falar não para algumas coisas, e às vezes nós estamos cansados porque a gente está tentando resolver problema que Deus não chamou a gente para resolver, não. Nós estamos querendo viver o sucesso dos outros, ainda mais hoje por causa de redes sociais, a gente fica vendo o que todo mundo está fazendo. Não, você tem que ter leitura dinâmica, 1 livro por semana. Você tem que ter ações, você tem que ter bitcoins, você tem que ter um corpo de modelo, você tem que conhecer o mundo, você tem que ter um cantinho de café na sua casa. Mas meu Deus, não é assim mesmo, irmãos? E aí a gente vai olhando, a gente quer ter tudo, a gente quer fazer tudo. Veja bem, não é uma mensagem de derrota, eu não posso tudo, não. É uma mensagem de entender, eu sou humano, isso é o que Deus tem para mim, esse é o meu jeito, essa é a minha história. Deixa eu perguntar, você ama a sua história? Você ama quem Deus tem te feito? Ou você está querendo viver a história dos outros? Se você tentar viver a história dos outros, você vai destruir você e todos aqueles que estão perto de você. Se coloque de pé glorificando a Deus. Alguns estão carregando o peso da culpa, que não conseguem se perdoar. Outros estão carregando, irmãos, o peso
do passado. Diga comigo, diga assim: o meu passado não existe mais. Irmãos, as coisas boas que você teve no seu passado, seja grato a Deus, amém, igreja? Mas pare de dizer, aquele capítulo foi bom, aquela época foi boa, aquela época, aquele salário, e muitas vezes é um peso que você está carregando, porque, irmãos, preste atenção nisso, tão prejudicial é aquele passado difícil, é o passado glorioso, que nós não conseguimos desapegar deles. Por isso que o livro de Eclesiastes diz o seguinte: não diga que o tempo passado foi melhor. Levante sua mão, diga assim para mim, diga assim comigo: os dias que virão serão ainda melhores. Você pode profetizar, diga mais uma vez: os dias que virão serão ainda melhores. Se livre, irmãos, desse peso, se livra da culpa, se livra de querer viver o sucesso dos outros, se livre, sabe do que também, irmãos? Da chatice dos outros. Tem coisa que você tem que aprender a mais dar de ombro, que tem muita gente chata. Quem conhece gente chata, irmãos? Tem muita gente chata na vida. Tem muita gente chata, que critica, que vai lá, mano, é porque não sei o que, não sei o que. Tem hora que você tem que pegar e falar: vai, sai chatice da minha vida. Tire esse peso, tire esse ressentimento, tire essa falta de perdão, perdoe o ressentimento. Não, tira tudo não, meu filho. Calma. Vai carregar o que você consegue. Foi demais, né, gente? Um pezinho a gente vai carregar, mas nós temos que tirar aqueles que estão nos deixando sobrecarregados. Coloque a mão no seu coração. Em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a terceira atitude, com a mão no seu coração, os olhos abertos, que Jesus falou para Elias, que aquele anjo falou: Elias, agora você está forte, você já está revigorado, eu já te alimentei com a água, com o pão. Agora, Elias, olha para frente, você já está fortalecido. Elias, você pediu para morrer, você pediu para desistir, você pensou que já tinha feito o que tinha que fazer. Não, Elias, eu não mostrei tudo para você ainda. Deus manda dizer a algumas pessoas: eu não mostrei tudo para você ainda, o que eu tenho para você. Eu não mostrei. Há gerações suas ainda, há filhos, netos, bisnetos que nem nasceram ainda, mas já está na história da sua vida, e você tem que estar vivo para eles. Há netos, bisnetos seus que você que vai impactá-los, a sua história, e Deus vai te manter vivo até lá, para você contá-lo, para você treiná-los. Porque se você treinou teus filhos, imagine quando chegar os netos, você já está mais experiente. E os bisnetos então? Talvez você alcançou, você conquistou, talvez aquele negócio, um sonho, você chegou ali naquele topo, e Deus falou assim: não, meu filho, eu tenho mais. Elias, olha para frente, Elias, para frente. Ainda tem um rei para você ungir, tem um profeta chamado Eliseu. Elias, tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Agora você vai caminhar com essa água, este pão que eu te dei. Você vai caminhar 40 dias. Sabe quem você vai encontrar depois? Eliseu. E você vai treinar Eliseu. A Bíblia diz, só para a gente encerrar, Elias fez 7 grandes milagres, mas Eliseu, que veio depois de Elias, fez 14 grandes milagres. 14 grandes milagres ainda aconteceram depois desse episódio. Deus ainda fez muito em Elias e através dele. E Deus manda dizer: há muito para eu fazer com você. Se a vida é feita de capítulos, todo capítulo tem um começo, um meio e um fim. Esse capítulo vai encerrar. Vai encerrar. Porque o capítulo não dura para sempre. O livro pode ser muito grande, um livro pode ter vários capítulos, e novos capítulos podem ser adicionados, mas todo capítulo, uma hora ele encerra. Por isso, nesta manhã, Deus te fortalece com esta ceia, porque há muito para caminhar ainda,
Há muito para caminhar esse ano ainda, irmãos. Eu sei que 2025 vai chegar se Jesus não voltar, amém, irmãos? E nós vamos ter sonhos para 2025. Mas vira para quem está lá, diga assim para essa pessoa: 2024 não acabou ainda não, viu? E esta ceia vai te fortalecer, e ela vai te renovar. Levante as suas mãos, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor, e clamamos, ó Pai amado, o Teu poder agora. Comece a aliviar agora, comece a aliviar os pesos da sua vida, comece a aliviar agora o teu coração na presença do Senhor. Comece talvez até mesmo se arrepender e falar: Deus, me perdoe porque eu entrei em coisas que eu não devia ter entrado, eu fui fazer coisas que eu não deveria fazer, Senhor, e eu tiro agora, Senhor, esses pesos, ó Pai, agora de mim, Senhor. Eu repreendo agora, ó Pai, eu tiro esse peso da culpa, eu tiro esse peso do ressentimento, eu tiro esse peso agora da tristeza, eu tiro esse peso, Senhor, de toda acusação sobre a minha vida, eu tiro esse peso, Senhor, da chatice, da crítica de outras pessoas, eu tiro, Senhor, este peso de todo o passado. Eu sou grato por aquilo que aconteceu de bom, mas eu tiro agora. Comece a renovar a sua aliança com Deus agora, assim como Elias, ele recebeu aquela presença de Deus. Senhor, nós oramos agora: venha nos renovar, venha, Senhor, nos fortalecer com a Tua presença. Nós Te queremos, Senhor, cada dia mais, ó Senhor. Aviva, Senhor, ó Pai, a cada um de nós. Desperta, Senhor, um amor por Ti, uma fome, uma sede pela presença, pela palavra, pela oração, pelos cultos, pelas células, ó Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor.